noite, sejam bem-vindos ao programa Saúde Integrativa. Hoje temos uma convidada, doutora Olivia Grimaldi, especialista em tireoide, sua expertise. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Olivia, sobre a sua trajetória. Acho que ninguém melhor do que você mesma, né, para falar sobre si. E contar pra gente como que você chegou a esse olhar mais integral do ser humano. Boa noite, Camila. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada em participar desse projeto. É necessário, né? Eu penso que nós estamos na era da informação e que os pacientes têm direito, né, a ter informação de qualidade, a terem esse conteúdo educacional acesso, esse conteúdo para eles saberem como cuidar da própria saúde, saber de várias vertentes, várias filosofias e ver qual mais se encaixa com cada um, né? Porque somos seres individuais, singulares, exatamente. Essa é a beleza, né, de tudo que a gente vive aqui nesse planeta. Mas eu sou a Olivia, eu sou mulher do Juliano, sou mãe do João e da Helena e da Chloe e do Tobias, de 4 patas, Cando. E eu sou médica, eu sempre sonhei em ser médica, desde pequenininha. Eu lembro que uma vez meu pai caiu de moto e eu cuidei do curativo dele no joelho, sabe? Desde pequenininha eu sabia que eu queria ser médica, que eu queria cuidar de gente. Eu amo gente. E assim foi, né? Eu sempre sonhei em ser médica, ter uma família e ser mãe de um casal, né? Casar e ser mãe de um casal. E aqui estou eu. Com todas essas conquistas. Exatamente. Agora é só lucro, todos os meus sonhos realizados, meus próprios. E durante a faculdade, eu via o cuidado. Veja que eu já vou fazer 20 anos de formada, né? Já estou com uma certa idade. Mas eu lembro que no primeiro ano tinha um professor de psicossomática. Eu tinha essa aula no primeiro ano da faculdade para eles... Eu sou formada na Santo Amaro, aqui em São Paulo, a Universidade de Santo Amaro, a Unisa, o ZEC. Ele tinha essa preocupação em ensinar a importância de olharmos o paciente além da doença. E aquilo me marcou muito. Muito, muito, muito mesmo. Só que eu não via isso na faculdade. Com os outros, conforme foi passando, né, o tempo, primeiro você estuda as cadeiras básicas, aí depois você começa a ir para o hospital, a fazer ambulatório, depois tem o internato, e eu via que, principalmente na cirurgia, muitas vezes, os pacientes eram tratados como doenças, como órgãos. Na obstetrícia, eu fiquei muito chocada também com pessoas, com profissionais que não... Eles, assim, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, por que ele está aqui, né, tratando, sabe, reclamando de plantão, enfim. Eu pensava, nossa, vai ficar doente logo, tadinho, né, enfim. E aí, eu via... nas aulas, nos ambulatórios, as condutas que os professores davam para os pacientes. Então o senhor vai tomar esse remédio e vai... E quando eles falavam algo adicional, eles falavam assim, então, ele pode caminhar 30 minutos por dia também, principalmente na cardiologia, né? Que a maioria dos tratamentos é assim, um remédio para baixar a pressão, né? A hipertensão é a doença mais frequente no mundo, né? A hipertensão arterial sistêmica que muitas vezes tem uma causa secundária, né? Uma causa secundária que, enfim. Eu vi aquilo e eu pensava, meu Deus do céu, não vai dar certo isso. O paciente saía com uma cara assim, ó. Sabe? Então, aquilo falava... Aí eu falava assim, não dá, eu não fiz medicina para ser assim, não é isso que eu quero. Cirurgia, eu desmaiava. Eu passava mal na cirurgia. Eu lembro que, quando eu fui ver uma rinoplastia, aquele martelinho... Nossa, eu falei assim... Não, eu literalmente desmaiei no centro cirúrgico. Eu falei assim, não posso ser cirurgião.
Aí, eu não sabia muito o que fazer, mas eu tinha meu pai de inspiração. Meu pai é patologista e ele me levava para ver algumas cirurgias de vez em quando, ou para trabalhar com ele no laboratório dele, para fazer macroscopia, sabe? De peça cirúrgica, de biópsia. E ele sempre, até hoje, ele tem 76 anos, 77. E até hoje ele trabalha com muita vontade, muito entusiasmo, e aquilo me inspirava demais. E aí eu falei assim, vou fazer patologia, né? vou fazer patologia, que patologia é legal. Tô vendo ele trabalhando feliz. Isso é uma verdade, para mim, incontestável. Um bom diagnóstico é o primeiro passo pro bom tratamento, para cura, ou seja, para cura. Então, quem tem diagnóstico adequado tem uma chance maior de atingir a cura. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Sim. E aí, fui fazer patologia. Só que, quando eu estava na residência, e aí fui lá, bonitinha, né? Bem convencional, fui lá fazer residência na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, aqui em São Paulo. Quando eu estava na residência, eu me apaixonei pela punção aspirativa com agulha fina. Me apaixonei. Quando eu vi esse procedimento, você já viu punção aspirativa com agulha fina? É um procedimento de aspiração de célula em nódulos superficiais, tá? Então, muitos nódulos de tireoide, tem linfonodos. É bem menos invasivo, né? Super, porque é uma agulha finíssima. Um pouquinho só mais grossa que a de insulina. Nossa, maravilhoso. Então, com uma agulha dessa, você aspira a célula e você fala se aquele nódulo é benigno ou maligno. Você dá a natureza, você consegue determinar a natureza do nódulo e se o paciente vai para a cirurgia ou não. Eu falei assim, meu Deus, que coisa incrível. Isso, e lá na Unifesp, o residente tem esse contato desde o primeiro ano. Me apaixonei. Eu falei assim, não, eu quero fazer isso. E aí, desde então, eu venho fazendo punções até hoje, tá? Então, desde que eu terminei minha residência no comecinho de 2009, eu venho fazendo punção desde então. Eu já fiz muitas. E aí, o que aconteceu? Eu fui percebendo que os pacientes, eles não eram bem instruídos acerca das doenças que eles têm. E também muitos em tratamento sem melhora clínica, sem êxito, sem aquele cuidado completo. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa... E chegavam com muito medo para fazer a punção também. Muito medo. Medo da agulha, medo de ter câncer, medo de morrer, medo de... Nossa... E é nesse momento que o paciente precisa de um acolhimento, né? Que muitas vezes a gente vai fazer um exame, enfim, a pessoa não pergunta nem o seu nome, né? Exato. Eu já ouvi cada coisa que... meu Deus do céu. E aí, a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a perceber isso, um pouco antes da pandemia, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer uns vídeos, eu preciso levar minha voz ao mundo, eu preciso falar para os pacientes que não é um bicho de 7 cabeças o procedimento, que é muito bom ter essa oportunidade, porque antes da popularização da punção, do desenvolvimento das técnicas, enfim... Nódulo igual cirurgia, né? Porque todo nódulo no corpo é um potencial câncer. Isso é uma verdade, tá? Só que não é sempre assim. A minoria é câncer, né? Vai depender de uma série de contextos, né? Exatamente. Não, um tumor pode ser uma inflamação, pode ser um abscesso, pode ser muitas coisas. Mas sim, pode ser um câncer. Aí, para a tireoide, antes da punção... O paciente tinha um nódulo, tinha que fazer cintilografia. Se aquele nódulo fosse quente, então aquele nódulo era produtor de hormônio, então ele não... Né, ele era benigno, ponto. E tratava clinicamente ou talvez com um iodo radioativo. Se ele fosse frio, né, o diagnóstico da cintilografia, ele ia para a cirurgia. Era através dessa metodologia. Sim, ou seja, o espeto é a brasa, né? Mas, no caso. Enfim, aí, graças a Deus, se desenvolveu a punção. Sim.
Aí eu fiz um canal no YouTube, eu fiz uns vídeos e coloquei no YouTube. Pro paciente não ficar com medo, explicando, porque o paciente chegava sem saber o que ele ia fazer. Então, eu falei assim, ó, eu fiz uns vídeos falando, ó, a agulha é essa, a seringa é essa, você vai deitar aqui nessa maca, aqui tá a máquina de ultrassom, na máquina de ultrassom nós vamos ver o nódulo, e aí você vai ver a agulha dentro do nódulo, e aí depois essa lâmina eu vou olhar no microscópio, Que bacana. vai passar por uma técnica e vai ser curada essa lâmina, eu vou olhar no microscópio e vou te falar se você tem câncer ou não. Te digo que menos de 10% é câncer. Menos de 10%. Outra coisa, quando tem os nódulos no pescoço, você também pode definir a origem daqueles nódulos, a natureza, se é uma inflamação, se é um abscesso, se é uma metástase mesmo, né? Possivelmente uma metástase, um câncer de outro lugar. Então, fui para esse lado da punção. E comecei a ver que os pacientes, primeiro eles gostaram dos vídeos, eu vi que foi melhorando. Só que aí, nesse meio tempo, eu conheci a mãe de uma amiguinha do meu filho, da escola. Minhas crianças começaram a ir para a escola, né? O João, que é o mais velho. E eu conheci uma mãe que faz, né, medicina integrativa. E aí, batendo papo numa festa, né, de criança, entre um brigadeiro e outro, né? Eu falei para ela, o que é isso? O que é medicina integrativa? Aí ela começou a me explicar. Ela tinha feito nutrologia também. E ela começou a me explicar, olha, não é uma especialidade, é um jeito de fazer medicina. Aí eu falei assim, mas como assim um jeito? Tem que ter especialidade. Eu, né, super cética, imagina, patologista é assim, acredita no que vê. É ou não é? Sim, não, imagina, lógico. Aí ela começou a me falar, eu marquei uma consulta com ela. E aí, bom, achei interessante. Aí eu falei assim, bom, talvez seja esse o jeito, né? De conduzir. Sim, talvez ela tenha um ponto. Será que ela vai me ajudar a parar com o meu efeito sanfona na balança? Isso eu já tentei várias, né, pensando como paciente, já tentei várias dietas, já tentei vários jejuns, já tentei tudo. Será que ela vai me ajudar, né, a me equilibrar? Pois pois bem. E aí comecei o tratamento com ela. E aí depois ela conheceu um médico que faz terapia neural. O Gonzalo, o Dr. Gonzalo, um médico argentino que está morando no Brasil. E eu fui, ela falou assim, olha, amiga, tem esse médico aqui que está atendendo comigo essa semana, eu gostaria que você o visse. Eu falei, tá bom. Fui lá e, coincidentemente, nesse dia, eu estava com... Eu não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu olho, mas meu olho estava inchado, assim, mas não era conjuntivite, estava lacrimejando. E eu falei para ela, eu tô com o olho lacrimejando, meio inchado, eu vou mesmo assim, tá bom? Aí ela, tá bom. Quando eu entro na sala, Camila, eu abri a porta, assim, ele olhou para mim, nunca tinha visto ele na vida. Olívia, o que na tua vida você não tá querendo ver pro teu olho fechar desse jeito? Eu fiquei assim, ó. Dentro da medicina germânica, exatamente é esse o contexto. Qualquer alteração na visão. Eu olhei assim, eu paralisei, eu falei, nossa, ninguém nunca falou assim comigo, nenhum médico falou isso, meu Deus, que interessante. Aí conversamos, fizemos, né, a consulta de terapia neural e eu fiquei muito impactada, foi muito transformador para mim. E eu acho que a gente tem que se dar essa oportunidade, sabe, Camila? Eu vejo que muitos pacientes, eles perdem a oportunidade de coisas por crenças, por julgamentos, por pensar o que os outros vão falar, mas isso não é ciência. Mas peraí, quem falou que não é ciência? O que é ciência? Né? Não é? O que é ciência? Até porque a clínica, ela sempre vai ser soberana, né? Sempre vai ser soberana. Como que 20 anos
de história, de pacientes sendo atendidos diariamente, não vão dizer nada. Só o que está escrito numa folha de papel, numa pesquisa randomizada, enfim, né? E muitas vezes as pesquisas, elas têm prazos para acontecer, elas têm quantidades para serem feitas. Patrocínios, né? Exatamente. Tem que abrir o olho para isso, sem dúvida nenhuma. Claro que nós temos que ter pesquisa, temos que ter ciência, mas eu acho que a gente não pode se privar de oportunidades. Porque quando eu entrei na sala e ele virou para mim e falou isso, eu nunca tinha ouvido, eu poderia ter pensado, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque não é uma abordagem convencional, certo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade do bem, composta de profissionais e empresas ligadas à medicina e saúde integrativa. Pessoas guiadas por um propósito que é o bem da humanidade. O Guia Saúde Integrativa reúne em um único lugar informação de qualidade, artigos, cursos, eventos, podcasts e muito mais. Um espaço para profissionais e empresas divulgarem seu precioso trabalho para um público crescente, encantado com os benefícios dos tratamentos e práticas integrativas. Nossa missão é ajudar a conscientizar cada vez mais pessoas a promoverem o senso de responsabilidade pela própria saúde e bem-estar, enfatizando a importância da saúde integrativa para alcançarem maior qualidade de vida. O Guia Digital é uma publicação eletrônica disponível para leitura e download em nosso site oficial. Com foco em criar conexões entre pessoas, profissionais e empresas, os usuários podem realizar diversas buscas dos mais variados segmentos. Solicitamos que cadastre-se gratuitamente para receber novidades, e-books, dicas de saúde e promoções. E convidamos todos a fazerem parte do guia. Tornem-se membros e sejam vistos em todo o Brasil e no exterior. Ampliem suas conexões e oportunidades. Esperamos que nosso guia possa trazer maior visibilidade e, com o tempo, seu negócio se torne cada vez mais conhecido e procurado. Esse é o nosso objetivo. Obrigada por fazer parte também de nossa comunidade do bem. Saúde, prosperidade e sucesso a todos. Aqui, nós somos os componentes do Espaço Serra Quanto. Eu sou Valéria Martins. Eu sou Álvaro Carvalho. Nós trabalhamos com terapias, com várias técnicas, trabalhamos com o sentido de desbloquear as suas questões mais profundas, porque nós trabalhamos com o inconsciente e com a sua energia como um todo. Então as técnicas, algumas técnicas que nós trabalhamos, constelação familiar, hipnoterapia, apometria, bioalinhamento, bioemoções, desbloqueio, reprogramação mental, dentre a gama de oferecimentos que nós temos em termos de terapia. Para atingir aquilo que a Valéria estava explicando, nós utilizamos aparelhos e instrumentos que ajudem a identificar pontos de desarmonia que existem em todos nós, energeticamente falando. E através desses aparelhos, nós conseguimos identificar e corrigir essas desarmonias. Nós esperamos você aqui. Faça contato conosco. Vai ser transformador. Não vai ser transformador? Com certeza. Nós estamos aqui esperando vocês. Isso. Aqui é o Espaço Serra Quanto, onde nós fazemos várias transformações. Nós trabalhamos o teu inconsciente. Desbloqueamos todas as tuas questões, muitas vezes até com algumas técnicas, no qual você não precisa nem trazer a questão em si. Nós chegamos ao teu inconsciente para desbloquear e transformar. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia.
dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. A própria acupuntura é com agulha, né? Sim. Estimulando ali toda, enfim, a derme, epiderme. E pensando embrionariamente, né? A gente tem a mesma origem do tubo neural na pele. Então, ali manda estímulos bioelétricos para o sistema nervoso autônomo, e aí, por isso, né, dentro até do conceito da medicina tradicional chinesa, com os meridianos, mas não só os meridianos, porque essa condutibilidade elétrica, ela vai muito além dos meridianos, né? A gente tem as fáscias, os músculos, enfim, todo o interstício celular, o campo que se propaga, né, informacional. Então, realmente, eu também gosto muito de agulhas. Mas, desculpa, continua na sua história, até onde você chegou na integrativa. Mas eu acho que vale o parênteses também, já que nós estamos falando de saúde integrativa. Eu morria de medo de dentista. Morria. Mas morria. Sabe aquele arzinho me dava aflição, me dava sensibilidade. Aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma sessão de hipnose. Uma sessão de hipnose, eu não sei como, hipnose conversacional. Fui conversando com o terapeuta, aí ele, por que é ruim a agulha? Por que você tem medo de dentista? Mas por que você quer ter medo? Ai, não lembro. Só sei que, depois da sessão de hipnose, meu dentista falou, Olivia, o que aconteceu? Porque eu ficava dura na cadeira, assim, ele tinha que parar. Imagina, eu já tive que fazer anestesia para limpeza. Então, aí agora tudo tranquilo depois. Tá vendo? Uma prática integrativa me curou do medo de dentista. Entende? Então, temos que estar abertos. Pessoal. Estejam abertos. Claro, com responsabilidade, mas simplesmente não vamos ouvir. Mas aproveitando esse gancho que você trouxe sobre a questão da ciência, né? Em relação a essas práticas holísticas, como é que você vê essa junção, né, da ciência com as práticas holísticas, gerando aí um cuidado mais completo, mais eficiente para o paciente? Excelente. Eu vejo que muitas pessoas pensam que a medicina integrativa, a saúde integrativa, enfim, ela despreza a medicina alopática tradicional. Esse é o problema. E não é assim. Ela integra, ela é holística, ela é o todo. Então, ela associa. Então, porque eu tinha medo... Porque, esse exemplo que eu falei agora, eu tinha medo de ir no dentista. Fui na hipnose, me ajudou muito no meu tratamento com o dentista. Ponto. A acupuntura para dor é excelente. Excelente. Eu vejo essa confusão que muitas pessoas fazem, muitos profissionais fazem também, porque eu não concordo. Eu acho que tudo é uma soma. Eu não concordo que devemos desprezar a medicina tradicional, porque é um avanço. Pelo contrário, tem situações que é o que tem que ser e acabou, não tem outra alternativa. Lógico, exatamente. Mas associada a práticas integrativas. Por que não? Sem dúvida. E você vê, né? Quando eu estava na residência, no terceiro ano da residência, no último ano, eu fui para Boston fazer um estágio, um fellow, lá no Brigham, que é um hospital associado à Faculdade de Medicina de Harvard. Bem do lado, assim, um hospital lindo, assim, maravilhoso. O Brigham tem parte integrativa. Sim, tem o andar de saúde integrativa, de práticas integrativas. O MD Anderson, que é no Texas, se não é o maior, é um dos maiores centros de oncologia do mundo, tem o setor de práticas integrativas.
Não tem mais como negar. E sim, tem muito trabalho científico. Você já viu quantos trabalhos científicos sobre aromaterapia existem? Inúmeros, né? E fitoterápicos, enfim. Sim. A homeopatia. Sim, com certeza. A homotoxicologia, enfim. Mas é associar, né? A gente gerar maiores possibilidades de cura. Porque com certeza. Não existe só um único caminho para chegar num mesmo lugar, né? Com certeza. E veja, agora, uma coisa precisa ser falado. Muitas vezes, quando você começar a ter essa visão do todo, você vai precisar de muito menos remédio. Com certeza. Essa é a questão. Então, e também, quanto mais você olhar para o todo, menos você vai precisar de suplemento também. Porque tem muita... Que tipo de crítica que eu escuto também? Ah, não dá remédio, mas tá zilhões de cápsulas de suplementos. Não, isso pode ser uma transição. Isso pode ser uma transição até o corpo restabelecer saúde, né? Exato. É uma fase transitória, não é ad eterno, né? Em algum momento, sim, você vai precisar de um número maior de suplementos. E mesmo assim, até mesmo dentro das práticas, dentro da visão integrativa, também tem ali o que se... Enfim, os seus excessos ou não, enfim, né? Quem somos nós para poder dizer como se conduzir. Claro. Né? Mas até mesmo dentro da própria integrativa vai ter aquilo que a gente concorda e aquilo que a gente não concorda. Com certeza. Né? E por isso que eu tô tão feliz com esse programa, porque é bom que pessoas que estudam mesmo falem, né? Porque muitas vezes você tá lá dentro da sua toca, estudando, atendendo perfeitamente seus pacientes, mas você não está se expondo, você não está falando isso. E aí... e essa oportunidade, né, que a Chai Brasil, junto à TV Claro, tá oferecendo para que a gente possa levar essa informação para o público, é realmente uma oportunidade que... Eu acho que estava em tempo já, né? Mas eu acho que é muito raro, né? Eu não conheço nenhum canal que fale sobre medicina integrativa que tenha uma acessibilidade, né? Porque como a TV Claro e a NET, né? Eu acho que a gente conhece canais fechados, né? YouTube e tal, já tem muita informação riquíssima. Graças a Deus. Mas com uma facilidade maior de levar isso ao público. Sim. Isso foi realmente, assim, uma intenção, né? Da Chai Brasil, da Maura, que essa é a palavra, a intenção. E essa palavra tem tudo a ver com medicina integrativa. Tudo a ver. Porque tudo depende da intenção da gente, né? Se a gente tem uma boa intenção, mesmo dentro de um olhar que fuja desse contexto, mas só a intenção boa de ajudar, de ajudar o paciente a buscar a cura, a sua própria cura, né? Porque a gente não cura ninguém, na verdade, é o paciente que encontra dentro de si essa cura. Muitas vezes a gente é só um veículo, um instrumento. Para que ele chegue nesse processo, né? Mas essa palavra, eu acho que define muito uma visão sistêmica, né, da vida, que é a intenção. Sim. E a saúde integrativa, para mim, nada mais é do que a saúde original, dos primórdios. É você unir corpo, mente, coração, que é o sentimento, espírito. A espiritualidade é muito importante. Então, o que eu penso? Com o corpo, você vive, você vai para lá, vai para cá, você existe com o corpo. Com a mente, você pensa, você define para onde você vai, o que você vai fazer com esse corpo. Com o coração, você sente, né? Os seus sentimentos. E com o espírito é o sutil, é o lindo. E isso
nós precisamos falar para os pacientes da importância de tudo isso, de unir todos esses pilares, de trabalhar todos esses pilares, porque não adianta nada você correr todo dia uma maratona, nem uma maratona que até é estresse demais, eu acho, né? Corredores acho. Que me perdoem, mas, né? Mas, o estresse oxidativo já ultrapassou ali, já. Mas, assim, que você treine todos os dias, faça atividade física, que você se alimente bem. Não adianta você ser assim, não como glúten, não como lactose, e falar mal dos outros, gente. Não adianta. Não adianta você ter pensamento ruim, você ter inveja, você ter raiva. Não me adianta nada. E nutrir isso por anos e anos e anos da vida, né? E as relações também. Sim. Né? Que nos adoecem, que, enfim, que é ali mútuo. Sim. A gente conseguir dar um respaldo para o paciente, eu acho que a palavra seria escuta, né? Porque Sim. a gente escutar mais o paciente do que só... Ouvir. Do que... ouvir, exatamente. A gente escutar, ouvir o paciente no sentido de não só analisar um papel de um exame, tá, deu isso... Tá, mas ouvir o paciente, o que ele está sentindo, né? O que você sente? Sim. O que essa dor te atrapalha no seu dia a dia? Essa dor, ela está influenciando em quê? Além do seu corpo físico. Né? Tem gente que não consegue dormir, que não consegue... E tudo isso já desencadeia uma série de outros fatores de problemas sistêmicos. Se a gente não dorme bem, a gente não tem refazimento celular. Né? O ciclo circadiano é essencial para que a gente possa se recompor e se refazer, né? Teve uma paciente a semana passada que eu falei para ela. Ela entrou num ciclo de troca de dia pela noite. Eu falei para ela, e não é porque ela está num momento que ela precisa... Claro que, né, médicos dão plantão, enfermeira, enfim, as pessoas dão plantão, tem momentos da vida. Né? Mas, e não é por causa disso, ela simplesmente começou a trocar o dia pela noite, porque ficou vendo vídeo à noite. Netflix, Amazon, sei lá, vídeos. Ela falou que ela estuda muito geopolítica. E aí ela acorda cedo, quando o marido vai trabalhar, e depois que ele vai embora, ela volta a dormir. Eu falei para ela, olha, a nossa prioridade, a primeira coisa que nós temos que resolver na sua vida é o seu ciclo circadiano. Eu falei para ela, enquanto você não dormir à noite e ficar acordada de dia, ter luz do sol, caminhar, enfim, viver durante o dia, você não vai ficar boa, você não vai melhorar. Não, ela tem uma dor crônica. Dor crônica, ela fez uma cirurgia recentemente, ela disse que começou a engordar também. Não adianta, quando não dorme à noite, não produz os hormônios da saciedade, por exemplo, de quando come. E aí, né, quem não assistiu o programa, primeiro programa assista, porque está ótimo, que se falou sobre a importância da mastigação também. Né? Então, a pessoa já não está mastigando, né, direito. Aí já não tem o hormônio da saciedade produzido direito, porque não dorme direito. Aí a insulina começa a aumentar, porque também o outro hormônio está desregulado. Porque os hormônios no corpo são uma orquestra. Opa. Quando um desafina... O outro vai tentar. Então aí já não mastiga, já não tem hormônio regulado, já não vai absorver nutriente, o fígado já vai ficar sobrecarregado, vai começar a reter líquido. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Só que isso é uma bola de neve de grauzinho de gelinho micro dessa neve por gelinho micro dessa neve. Aí... É uma dose de veneno homeopático, né? Que a gente vai, através dos nossos hábitos, nos matando, literalmente. Sim. E a gente não tem nem consciência, né? Não. Quantas vezes eu ouvi, doutora, foi só fazer 50, foi só fazer 60 que a doença apareceu. Eu falei assim, não meu amor, não. Ela já está ali. Aliás, ela já começa a se desenvolver num
plano numa energia mais sutil, né, num contexto biofísico, para daí sim começar uma expressão em âmbito bioquímico no corpo, né? Até porque as nossas emoções, os nossos pensamentos, e muito além disso também, por exemplo, a influência da poluição eletromagnética, hoje a gente falou disso aqui também no programa, a geopatologia, né? Quanto a gente é bombardeado de energia que a gente não faz ideia, né? A geobiologia tem essa interferência da energia telúrica que vem da Terra, com explosões solares que vêm do cosmos. Existe todo um equilíbrio eletromagnético do planeta, né? Sim. E que isso pode simplesmente alterar todo o nosso campo eletromagnético. E se a gente altera a topologia atômica, consequentemente, a gente vai ter uma alteração molecular. E essa alteração molecular vai gerar um impacto bioquímico direto no nosso corpo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade do bem, composta de profissionais e empresas ligadas à medicina e saúde integrativa. Pessoas guiadas por um propósito que é o bem da humanidade. O Guia Saúde Integrativa reúne em um único lugar informação de qualidade, artigos, cursos, eventos, podcasts e muito mais. Um espaço para profissionais e empresas divulgarem seu precioso trabalho para um público crescente, encantado com os benefícios dos tratamentos e práticas integrativas. Nossa missão é ajudar a conscientizar cada vez mais pessoas a promoverem o senso de responsabilidade pela própria saúde e bem-estar, enfatizando a importância da saúde integrativa para alcançarem maior qualidade de vida. O Guia Digital é uma publicação eletrônica disponível para leitura e download em nosso site oficial. Com foco em criar conexões entre pessoas, profissionais e empresas, os usuários podem realizar diversas buscas dos mais variados segmentos. Solicitamos que cadastre-se gratuitamente para receber novidades, e-books, dicas de saúde e promoções. E convidamos todos a fazerem parte do guia. Tornem-se membros e sejam vistos em todo o Brasil e no exterior. Ampliem suas conexões e oportunidades. Esperamos que nosso guia possa trazer maior visibilidade e, com o tempo, seu negócio se torne cada vez mais conhecido e procurado. Esse é o nosso objetivo. Obrigada por fazer parte também de nossa comunidade do bem. Saúde, prosperidade e sucesso a todos. Aqui nós somos os componentes do Espaço Serra Quanto. Eu sou Valéria Martins. Eu sou Álvaro Carvalho. Nós trabalhamos com terapias, com várias técnicas, trabalhamos com o sentido de desbloquear as suas questões mais profundas. Porque nós trabalhamos com o inconsciente e com a sua energia como um todo. Então algumas técnicas que nós trabalhamos, constelação familiar, hipnoterapia, apometria, bioalinhamento, bioemoções, desbloqueio, reprogramação mental, dentre a gama de oferecimentos que nós temos em termos de terapia. Para atingir aquilo que a Valéria estava explicando, nós utilizamos aparelhos e instrumentos que ajudem a identificar pontos de desarmonia que existem em todos nós, energeticamente falando. E através desses aparelhos, nós conseguimos identificar e corrigir essas desarmonias. Nós esperamos você aqui. Faça contato conosco. Vai ser transformador. Não vai ser transformador? Com certeza. Nós estamos aqui esperando vocês. Isso. Aqui é o Espaço Serra Quanto, onde nós fazemos várias transformações. Nós trabalhamos o teu inconsciente, desbloqueamos todas as tuas questões, muitas vezes até com algumas técnicas, no qual você não precisa nem trazer a questão em si. Nós chegamos ao teu inconsciente para desbloquear e transformar. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol
através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. Para você saber se você tem essa interferência, né, de uma geopatia no seu corpo, uma dica é você se sentir absurdamente bem quando você coloca o seu pé na grama. Se você, assim, muda da água para o vinho, quando você coloca o seu pé na grama... É porque precisava aterrar. Exatamente. E procure ajuda, exatamente. Exatamente, mas procure ajuda porque teu corpo está sofrendo com essa interferência. Ou quando a gente toma choque, né? Encosta em alguém, já toma um choque, vai tirar a roupa, faz até um barulhinho. Excesso dessa energia eletrostática no corpo que gera todo um desbalanço, né? Sim, exatamente. E, Camila, isso é tão verdade sobre como, assim, o nosso entorno é importante, como o nosso dia a dia, nossa rotina, nossos hábitos, que hoje existe a medicina do estilo de vida, né? Que ainda também não é uma especialidade, mas está crescendo muito. E é fundamental que tenha essa instrução, né, para a população. Sim. Porque tudo vai depender dos nossos hábitos. Tem hábitos que não vão ser tão simples, né, da gente conseguir mudar, que vão ser os nossos maiores desafios, né? Mas volta a palavra intenção de novo. Quando a gente tem a intenção de mudar, realmente a gente consegue fazer uma alteração de vida, dos nossos hábitos, que vai gerar um impacto direto no nosso contexto bioquímico, né? Em todas as nossas células. Com certeza. Mas existe técnica, existe ciência por trás da mudança. Existe. Muitas vezes, nós não conseguimos mudar nossos hábitos porque a gente não sabe como. Porque a gente não tem suporte para isso. Porque a gente só é julgado e bombardeado o tempo todo. Você é sem vergonha. Por isso que você come esse doce. Você é sem vergonha. Por isso que você vai no bar beber. Não é, gente. É doença, é patologia, tem componente genético para todas essas coisas. Então, e assim, às vezes as pessoas... Aliás, a maior parte das vezes a pessoa não faz isso porque ela quer. Genético, epigenético, é um vício, né? As conexões neurais, elas estão habituadas a fazer aquele mesmo caminho neural. Sim. Né? De um vício, porque o vício do açúcar, o vício da tela, o vício... Pornografia. Exato. Álcool. Quantos medicamentos? Qualquer situação em que demasiadamente... Compras. Zolpidem. Exatamente. O Zolpidem é o da vez. É o da vez. Agora... Bom, efeitos colaterais que... Mas, bom, vamos... passos largos para a demência, né? Demência a passos largos. Mas, bom, o açúcar também, né? O açúcar também. Em excesso, passos largos. Mas também não pode ser 8 ou 80. Você não pode também ter paura de açúcar. Porque também esse estresse também não é saudável. Exato, porque te coloca numa situação em que você gera um estresse cumulativo. Sim. Porque senão eu não posso. Você fica sempre naquela, né, na simpaticotonia. Oh, meu Deus. Em função disso, de um estresse mental, né?
porque antigamente, nos nossos primórdios, a luta e fuga era outra coisa. Era sair para caçar, trazer a comida para casa, né? Hoje, a luta e fuga é o trânsito que a gente enfrenta na rua, em São Paulo. Imagina, eu vim aqui hoje para São Paulo, demorei 3h30 para chegar. Sendo que, se eu tivesse sem trânsito, eu estaria aqui em menos de 2 horas. Com certeza. E aí vem uma moto e bate no seu carro. Isso é a nossa luta e fuga. Isso é despertar o nosso sistema nervoso simpático o tempo todo. É o não que eu não aprendi a falar. Também. É o não que eu não aprendi a falar. Você já aprendeu a falar não? Você já aprendeu, Camila, a falar não? Eu tenho muita dificuldade em falar não para muitas coisas. É um exercício que a gente tem que fazer. Não saber falar não, eu tenho visto isso diariamente. Não saber falar não adoece. Pode ser que alguém que me ouça vai falar, sabe sim. E aí eu vou achar ótimo. Eu vou falar assim, pronto, tá no caminho da cura. Mas sempre tem, né, Olivia? Sempre tem alguma coisa em que a gente tem maior dificuldade. E tudo isso vai estar vinculado a cada história de vida de cada um, né? Sim. Porque tem alguma coisa ali que... isso eu não sei. Não, mas isso eu passo por cima de mim, então, mas eu não falo. Falar não para pessoas, que eu tô falando para coisas, talvez você tenha que ter uma certa autocompaixão e autogentileza. Sim. Mas para pessoas e situações. Por exemplo, uma paciente, a semana passada, virou para mim e falou assim, ai, doutora, o meu pecado é... A hora que eu coloco os meus filhos para dormir, eu vou na cozinha e tomo 3 goles de Coca Zero. Eu falei para ela, assim, mas esse é o seu pecado? Acho que você já passou do céu, então. Eu falei, tudo bem. Não, todo mundo tem uma válvula de escape. Não, tudo bem. Então, é muito autocobrança também, às vezes, sabe? Não pode ser assim também. E falando em autocobrança, aproveitando o gancho, eu acho que a gente trazer dentro das alterações tireoidianas justamente o não saber falar não, o que isso impacta diretamente nessa área, né, nessa zona, vamos dizer assim. Quando a gente olha de um olhar mais holístico, a gente pode falar sobre chakras, por exemplo, né? Mas se a gente estiver falando de uma forma mais científica, aí a gente está falando aí de meridianos principais, e a gente está falando de todo, não é à toa que é justamente ao longo de todo o eixo da medula espinhal, né? Sim. Então, o não saber falar não, o ficar engasgado com as coisas, né? Isso vai reverberar, vai refletir na tireoide. Certamente. O que você vê mais sobre esse contexto emocional no seu dia a dia no consultório e essas alterações tireoidianas? Então, os pacientes com doença autoimune, que hoje em dia a principal causa de hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona de menos. Isso. A principal causa é uma doença autoimune, que é a doença de Hashimoto. O que é a doença de Hashimoto? É uma doença sistêmica, porque toda doença autoimune é sistêmica, né, pela definição clássica. É uma doença sistêmica que é uma doença inflamatória sistêmica que tem um órgão-alvo. Só que, assim, o próprio fato de quem tem uma doença autoimune tem muito mais chance de ter outra, já diz que ela é sistêmica, né? Então, na doença de Hashimoto, o principal órgão choque é a tireoide. E eu vejo que os pacientes que têm doença de Hashimoto, eles são muito exigentes com eles mesmos. Por isso que eu navego muito nessa fala de autocompaixão, de autogentileza, porque geralmente são pessoas muito, assim, muito eficazes, muito, né, competentes, exatamente. Porém,
até demais com elas mesmas. Então, elas não admitem um mínimo erro. Não, um mínimo erro, enfim, elas são duras com elas, mas principalmente com elas mesmas. Outro dia eu falei para uma paciente, eu falei assim, você já pensou se você fala isso que você está falando de você para alguém? Você falaria isso que você está falando para sua amiga? Para sua mãe? Mas para si mesma. Não, imagina. Eu falei, por que você está falando para você, né? De você isso? Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito. E por ser uma doença autoimune sistêmica, muitos dos sintomas que alguns pacientes apresentam não são originados da tireoide propriamente dita. Então, o que na medicina tradicional se faz quando tem doença de Hashimoto? Primeiro que o ultrassom não está nos guidelines de identificar essa alteração. Não se pede ultrassom de tireoide para pacientes sem nódulos visíveis, assim, que vão num check-up endocrinológico, tá? Pede-se alguns exames de sangue. No ultrassom já é possível ver alterações na glândula antes do hipotireoidismo, porque é uma doença que ela vai começar aquele ataque, né, aquela inflamação na glândula, e por esse ataque que vai destruir a célula produtora de hormônio, e aí vai começar a ter a baixa função da glândula, porque não tem mais glândula suficiente. Você vê essa alteração no ultrassom anos antes de ter hipotireoidismo. Então, você já pode tomar medidas que vão frear essa inflamação para que não altere a tireoide, ou para que demore mais para alterar chegar neste momento no hipotireoidismo, né? Não só do hipotireoidismo, mas também de nódulo na tireoide, de câncer de tireoide. Mas é como você falou, é uma glândula ajudando a outra, né? Então, Sim. A suprarrenal num trabalho junto com a tireoide, enfim, e por aí vai, e nesse contexto, o fígado, pâncreas, é tudo ali trabalhando junto só que, como você disse, uma doença sistêmica vai reverberar na expressão de doença na tireoide, né? Mas, na verdade, o problema não está ali exatamente, né? Sim, e muitas vezes o que acontece? Aí desenvolve o hipotireoidismo, aí começa a tomar hormônio sintético, né? O T4, a levotiroxina. T4, Só que não melhora nada. Meu intestino continua preso. Então, aí vai ver lá, você pode examinar a boca, você já vê que tem um monte de placa lá, você já vê a língua inchada, cheia de marca de dente. Será que é o hipotireoidismo? Será que não é uma disbiose que está causando esse intestino atrapalhado? Então, entende? Exato. Então, não tem mais como ver uma coisa isolada no corpo, Não Camila. Não tem mais. Não tem como. Não tem, o paciente não pode... ele não pode aceitar nada menos do que essa visão integral. É isso que é a saúde original, é integrar os sistemas. Então, aquela paciente que não consegue se concentrar em nada, que está com perda de memória. E será que é por conta do cérebro de Hashimoto, que a gente chama? Ou será que é porque ela já está começando a entrar na transição menopausal? Será que é porque ela teve Covid, o pós-Covid, e depois do Covid piorou muito tudo isso? Por quê? Porque é mais um estímulo inflamatório. Ou a própria doença ou a própria vacina. É mais um estímulo. E a boca, né? Sim. O foco imenso de inflamação e Sim. infecção subclínica, silencioso, que a gente mal sabe que está acontecendo. E pacientes com canal tratado há anos e anos e anos, 30, 40 anos, e ali sendo um foco, né, de liberação de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas vão ser constantes, 24 horas do dia, por anos. E aí, Sim. isso está indo para onde? Não, com Tá só no certeza. dente? Não tá. Com certeza. É mais um estímulo imunológico. Exato. Mais um estímulo. Então, tem que
tem que tratar, tem que ter essa visão, e outros profissionais precisam conversar, Camila. Isso, você tocou num assunto muito importante. Sim. Porque, pelo menos dentro da visão integrativa, a gente busca ter mais comunicação, Sim. né? Porque eu acho que essa palavra também é outra importante. Com certeza. Comunicação. Com certeza. Comunicação dentro do corpo. Porque como que se gera uma alteração? Por deficiência em alguma comunicação. A comunicação biocibernética falhou. Sim. Seja ela por um acúmulo de toxinas, seja ela por uma deficiência de informação neurológica, seja ela... É uma informação que foi alterada, né? A gente costuma muito falar sobre quando gera um impacto, quando o dente, né, é um causador, vamos dizer assim, né? Como é um campo interferente, às vezes um dente tratado canal, às vezes um implante que está num osso que estava infeccionado, que não, né, não era um osso saudável, sistemicamente esse paciente não estava apto a receber esse implante. Sim. Né, um implante em titânio, um metal, que vai liberar íons corrosivos, enfim, e aí vai a cascata. Quando a gente fala sobre essa comunicação biocibernética, quando o sistema nervoso autônomo envia uma função e que automaticamente vai passar, é igual aquele brincadeirinha do telefone sem fio, né? O cérebro mandou uma informação, passou pela boca, um ruído, já mudou, a informação já não é a mesma. Sim. Ou seja, já vai chegar lá na tireoide, vamos supor, alterado. Aí a gente está falando sobre os receptores também, vamos acrescentar, associado a toxicidades, ao que a gente sabe, por exemplo, os xenoestrógenos, essas contaminações que também vão fazer com que esses receptores celulares vão estar entupidos praticamente, né? Interrompidos a passagem para essa conexão, para essa informação. Sim. Né? Então, é uma coisa que vai levando a outra. Se o profissional não tiver um olhar do todo, ele começa a falhar. Nós, né? Eu me incluo também, porque a gente não sabe tudo e a gente, obviamente, que em muitas situações a gente não sabe como lidar. Mas a tendência é falhar muito mais do que se a gente não tem esse contexto sistêmico, né? Sim. Do que fragmentar o paciente, né? Sim, e às vezes, e a gente não tem que ter medo, né? Assim, eu tenho a impressão também, às vezes, que tem profissional que tem medo de perder o seu lugar, né? Achar que... Às vezes eu olho a boca de todos os meus pacientes, porque muitos dos cursos que eu fiz, graças a Deus, foram com dentistas, né? Que eu tive a oportunidade de aprender sobre a boca, a relação com o corpo, com todo o nosso crânio, com o esqueleto, enfim. Coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, na faculdade, imagina. Então, às vezes, um colega pode achar que o outro quer, né, dar pitaco, mas não, só quer trabalhar junto, quer discutir o caso. E a gente tem que ter essa humildade, né, Camila? De falar um com o outro, eu acho que tem, sei lá, acho que essa gengiva tá estranha, essa língua tá estranha. E você não se ofender, assim como, olha, talvez seja bom, não sei, dar uma olhada no intestino, na digestão, na tireoide, enfim. E é isso, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Também, essa comunhão é muito incrível, muito incrível. É a saúde original. É a saúde original. Cada vez mais eu acho que a gente está caminhando para isso, né? E, Olivia, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua mentoria, que eu vejo que, assim, a sua expertise cada vez mais está focada, né, na saúde tireoidiana. Sim. Mas você tem aí, né, uma bagagem que vai além de tudo isso. Conta pra gente como que você conduz dentro da sua mentoria a forma de acompanhar os seus alunos, né, para poder ter uma visão mais sistêmica, realmente, dos casos dos seus pacientes. Então, eu comecei a mentoria como uma mentoria de punção aspirativa prática, e foi muito incrível, foi um retorno muito, muito maravilhoso dos alunos.
Eles gostaram muito, e aí eu pensei, por que não fazer do caminho que eu fiz, né? De falar de tireoide além da tireoide. Né? E são encontros online que eu tenho com médicos e acadêmicos de medicina online, que a gente discute, que eu mostro essa visão, né, da tireoide além da tireoide. Porque, veja, que hoje, até os 90 anos, uma mulher com 90 anos tem 90% de chance de ter um nódulo na tireoide. A maioria vai ter, principalmente mulher. Mas tenho visto aumento em homens, tá? Por todas as intoxicações que vínhamos falando até agora. Enfim. Mas as causas dos nódulos na tireoide estão fora da tireoide. A principal causa hoje em dia é a obesidade, por alteração da orquestra hormonal e inflamação. Tem também o próprio hipotireoidismo e hipertireoidismo, também são causas de nódulos. Resistência insulínica, que a pessoa não sabe que tem, né? Resistência insulínica está lá. Então, as causas são extratiroidianas. A intoxicação de flúor, que ninguém fala, cloro, que ninguém fala, né? Bromo. Então, né, que são os elementos que competem com o iodo no corpo, né? A própria intoxicação de iodo é uma questão hoje, sabe? Tem trabalhos que falam que o iodo no sal, no programa do Brasil, aumentou o número de doenças autoimunes, porque o excesso de iodo também é prejudicial para a tireoide. Então, eles diminuíram a dose. Então, veja que são causas externas. Não é onde a célula folicular da tireoide falou, oi, hoje eu vou ficar doente. Eu vou me auto-atacar. Exatamente. Né? Como qualquer problema, questão autoimune. Que autoimune também foi o nome que foi dado, né? Por um estímulo crônico, sim, exato. Exatamente. Esse papo é lá para depois de 100 programas, eu acho, hein? Ai, muito gostoso, foi muito bom o bate-papo. Muito Obrigada. bom mesmo que você tenha aceitado o nosso convite. E espero que a gente possa ter você mais aqui com a gente em outros episódios. Vai ser um prazer, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Bom, e até o próximo programa. Boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade do bem. Composta de profissionais e empresas ligadas à medicina e saúde integrativa. Pessoas guiadas por um propósito que é o bem da humanidade. O Guia Saúde Integrativa reúne em um único lugar informação de qualidade, artigos, cursos, eventos, podcasts e muito mais. Um espaço para profissionais e empresas divulgarem seu precioso trabalho para um público crescente, encantado com os benefícios dos tratamentos e práticas integrativas. Nossa missão é ajudar a conscientizar cada vez mais pessoas a promoverem o senso de responsabilidade pela própria saúde e bem-estar, enfatizando a importância da saúde integrativa para alcançarem maior qualidade de vida. O Guia Digital é uma publicação eletrônica disponível para leitura e download em nosso site oficial. Com foco em criar conexões entre pessoas, profissionais e empresas, os usuários podem realizar diversas buscas dos mais variados segmentos. Solicitamos que cadastre-se gratuitamente para receber novidades, e-books, dicas de saúde e promoções. E convidamos todos a fazerem parte do guia. Tornem-se membros e sejam vistos em todo o Brasil e no exterior. Ampliem suas conexões e oportunidades. Esperamos que nosso guia possa trazer maior visibilidade e, com o tempo, seu negócio se torne cada vez mais conhecido e procurado. Esse é o nosso objetivo. Obrigada por fazer parte também de nossa comunidade do bem. Saúde, prosperidade e sucesso a todos. Aqui, nós somos os componentes do Espaço Serra Quanto. Eu sou Valéria Martins. Eu sou Álvaro Carvalho. Nós trabalhamos com terapias, com várias técnicas, trabalhamos com o sentido de desbloquear as suas questões mais profundas. Porque nós trabalhamos com o inconsciente e com a sua energia como um todo. Então as técnicas, algumas técnicas que nós trabalhamos, constelação familiar, hipnoterapia, apometria, bioalinhamento, bioemoções, desbloqueio, reprogramação mental, dentre a gama de oferecimentos que nós temos em termos de terapia.
Para atingir aquilo que a Valéria estava explicando, nós utilizamos aparelhos e instrumentos que ajudem a identificar pontos de desarmonia que existem em todos nós, energeticamente falando. E através desses aparelhos nós conseguimos identificar e corrigir essas desarmonias. Nós esperamos você aqui. Faça contato conosco. Vai ser transformador. Não vai ser transformador? Com certeza. Nós estamos aqui. Esperando vocês. Isso. Aqui é o Espaço Serra Quanto, onde nós fazemos várias transformações. Nós trabalhamos o teu inconsciente, desbloqueamos todas as tuas questões, muitas vezes até com algumas técnicas, no qual você não precisa nem trazer a questão em si. Nós chegamos ao teu inconsciente para desbloquear e transformar. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde.